E não é mais aquela direita de outrora, né? Do governo Lula 1, 2, que eram os tucanos, era uma outra que tinham certos pruridos morais, né? Para fazer certas coisas que agora a extrema-direita não tem. Agora, agora essa ascensão da extrema-direita não tem a ver com uma transformação do próprio capitalismo. Quer dizer, muitos falam, eu vejo, por exemplo, Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, né? Aquela ideia que se fala muito de um capitalismo de desastre, capitalismo de choque. Tá? Você pega um Tarcísio de Freitas, não tem maior prurido moral, tá? Vai privatizar a escola pública, Operação Escudo na Baixada Santista, uma criança de 4 anos ontem foi alvejada no Morro do São Bento, lá em Santos, numa ação policial. E o Derrite, lá, o secretário da Segurança, elogiando a ação dos policiais. Eles apenas reagiram ao tiro dos bandidos. A ideologia acionista, né? E a criança estava no lugar errado na hora errada. Dane-se, efeito colateral. Então, eu vejo muito não sei o que você acha disso, essa transformação do capitalismo da antiga direita conservadora, como se falava, o conservadorismo tradicional, para essa nova extrema-direita de um capitalismo de choque, de desastre, algo da transformação da natureza, inclusive da produção econômica, da produção de excedente econômico, produção de mais-valia, que não é mais localizada estritamente na linha de produção, no trabalho operário, é rentista. Né? Qual a relação como você avalia essas relações aqui que eu estou tentando estabelecer? Eu acho que não é tanto uma modificação no sistema capitalista em si, como uma determinada política que foi colocada em prática para resgatar o sistema capitalista depois da crise que se abriu completamente na década de 1970, que foi a política neoliberal. Isso é uma política que já é um sintoma grave de crise capitalista, porque ela é uma política altamente destrutiva e ela implanta o caos. Né? Na economia de diversos países é o caos, até nos Estados Unidos. Você vê aquela gente morando na rua e tal, é uma coisa caótica, não é uma coisa organizada. É uma destruição sem propósito. Né? Milhões de pessoas morando em motorhome, sem casa. É terrível. O Brasil, por exemplo, né? Teve está havendo esse debate que o governo do PT fala, na minha opinião, é uma coisa errada de se falar, que no Brasil nós estamos em pleno emprego. Na verdade, nós temos 50 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho real, que estão vivendo aí na beirada desse mercado de trabalho, né? Que são camelôs, fazem bico e tal. Uma parte até nem tem expectativa de algum dia chegar a ter um emprego de verdade. Quer dizer, isso é o caos, é uma situação caótica. Qual foi o principal efeito, na minha opinião, desse caos? Foi que desorganizou profundamente a classe operária de todos os países. No Brasil, por exemplo, a indústria brasileira retrocedeu 30% do seu melhor momento histórico. É uma devastação inacreditável. É uma coisa que uma guerra produziria. Eu acho que na Ucrânia não teve 30% de destruição da indústria ucraniana. É uma coisa muito violenta. E, logicamente, né, que como essas condições ainda permanecem, a classe operária foi derrotada nas tentativas de conter esse processo, há muita dificuldade dos trabalhadores de reagir. Né? Tem muito trabalhador industrial, mas eles não têm, como é que se diz? Eles não têm força econômica, porque o desemprego é muito grande. Você perde o emprego, sabe-se lá Deus o que é que vai acontecer com você, com a sua família, né? Se você perder um emprego onde você está recebendo um salário e tal. Então, quer dizer, uma parte da juventude trabalhadora nem acredita mais que o emprego seja uma solução. Né? Eles vivem nessa ilusão de que eles vão se transformar em capitalistas. Né?
O cidadão vai começar entregando pizza, vai terminar sendo o Elon Musk. Não vai O acontecer empreendedorismo. o empreendedorismo. É uma grande ilusão isso aí. Né? Que a força de trabalho vai transmutar em capital, de repente. Em capital, não é possível. Não há a menor possibilidade econômica de que isso aconteça. Então, aí a direita ela tende a se fortalecer, né? Porque a direita ela procura apresentar uma perspectiva contra essa desagregação social. Isso é curioso, é o que eu estava falando do Trump. O Trump, por exemplo, ele fala: precisamos trazer de volta a indústria norte-americana que foi para a China, que foi para o México. É uma tentativa de recuperar a economia, né? A direita ela apresenta, a esquerda não, a esquerda é conformista. Né? Ninguém luta para que as empresas privatizadas no Brasil voltem a ser empresas estatais. Né? No final das contas, a esquerda não tem alternativa nenhuma. Nós estamos vendo o governo Lula aí totalmente dominado pela questão do ajuste fiscal, do equilíbrio fiscal, que é uma política vampiresca dos bancos, assim, no último grau. Né? Eu vi até a Gleice estava protestando contra a política do Haddad. Dentro do PT, muita gente já viu que isso daí é um desastre. Quer dizer, é difícil, né? Você precisaria de um trabalho muito sério de organização do povo nessas condições para dar a volta por cima. Você acha que a esquerda esqueceu o que é confronto? Eu acho que sim. A política do PT é uma política de colocar paliativos nesse caos. Muita gente não entende isso, né? Eu vi gente falar assim: não, mas o Bolsa Família é um paliativo? Obviamente que é um paliativo. Ele não resolve nenhum problema. Ele simplesmente impede que o pessoal morra de fome. Não é emprego, não é recuperação econômica, é um paliativo. Lógico, o governo tem a obrigação de criar paliativos para situações muito dramáticas? Tem a obrigação. Mas não vamos confundir, né, o paliativo com uma solução real. Esse negócio do pleno emprego, quando metade da força de trabalho não tem emprego, é uma ilusão, é paliativo. Quer dizer, dentro do desastre que nós vivemos, vamos dar uma ajeitadinha aqui, né, para a coisa continuar andando. Não vai, obviamente que isso não vai resolver nada, e não é uma política de luta contra o capital. É uma política que, se bem uma parte dos capitalistas não simpatize com ela, é uma política para manter a coisa funcionando. Ela está dentro do espírito da política neoliberal. Porque o neoliberalismo colocou milhões e milhões, bilhões de pessoas a ponto de morrer de fome. Se não aparecer ninguém para dar comida para esse pessoal, o mundo explode. Então alguém tem que dar comida para o pessoal, para a coisa continuar existindo. Essa política paliativa não é política de luta. Pois é, muito se fala assim que o PT teria, afinal, ficou 13 anos no poder, 13, 14 anos, sucessivos governos, né? Era para ter criado uma revolução aqui nesse país, pelo menos de consciência política, de conscientização pelos tantos anos no poder, mas me parece que apostou num economicismo. Você traz a classe C, né, para o pátio de alimentação de um shopping center onde ela não entrava, então automaticamente vai gerar uma consciência, eles vão se tornar cidadãos. Me parece muito isso assim, a cidadania através do consumo, naquela fase áurea, né, do que estava bombando a economia, muito pela questão das commodities, né? O boom das commodities, né, que acabou transformando aqui no Brasil em marola o crash lá de 2008, como ele próprio falou. Né, graças ao boom das commodities. Né? Então, para mim, foi uma oportunidade perdida, essa interpretação da cidadania através do consumo. E é uma coisa que beneficiou também uma parcela pequena da população. Porque você vê,
Quando o Lula assumiu, em 2002, devia ter o quê? 60 milhões de pessoas no Bolsa Família. Agora você tem 50 e poucos milhões no Bolsa Família. Em 22 anos, não se alterou minimamente essa situação. Né? Aí falar, não, os programas sociais, o programa social de bolsas para a universidade permitiu que setores, né, populares fizessem universidade. Sim, mas é uma parcela ínfima da população, se a gente for ver bem. Os trabalhadores que estão empregados não têm futuro nenhum. Os que estão desempregados, menos ainda. O país está retrocedendo. O Brasil é um país que está andando para trás o tempo todo. Desde a ditadura militar que plantou esse desastre que foi agravado pelo neoliberalismo. O Brasil só andou para trás. E como você falou, quando teve o boom das commodities, o PT poderia ter aproveitado essa oportunidade para desenvolver alguma coisa mais profunda. Mas não aconteceu, foram as tais políticas paliativas. Acelerou a desindustrialização do país. Acelerou. O Brasil estava virou um vendendo fazendão. minério de ferro bruto, virou uma fazenda. Fazendão. Se o Brasil parar de plantar soja aí, o país vai à falência. O que é uma contradição. Economia extrativista, quer dizer, não é nem um pouco sustentável com esse discurso, né, da urgência climática, a defesa dessa pauta, e adota um modelo econômico que não é nem um pouco sustentável, está desertificando o Sudeste e Centro-Oeste brasileiro. Quer dizer, parece que a cada ano aumenta o período de estiagem. Agora está chovendo para caramba, agora está beleza, tal. Mas cada vez fica extenso, vai chegar um ponto de não retorno de desertificação por causa desse modelo de econômico extrativista. Aí bota a culpa na urgência climática, numa transformação global. Né? Aí reelege gente como Sebastião Melo, lá em Porto Alegre. Né? Apesar daquela catástrofe, o cara foi reeleito. É porque o clima político no Brasil ele é gelado. Não tem mobilização política. Então, a direita, pessoal, o que compraram de voto nessa eleição aqui não foi brincadeira. Também tem esse detalhe. É outro problema que a esquerda deveria pensar. Nós estamos com um regime político que é cada vez menos democrático. Ele nunca foi muito democrático, mas é cada vez menos democrático. É uma eleição que foi comprada e são, sei lá, quanta gente. Nós vimos aí em vários lugares os militantes e candidatos do PCO relataram que a compra de votos era uma coisa absurda. Isso daí ninguém está vendo, ninguém denuncia, ninguém fala nada. É o conformismo do PT, né? A política do PT, do Lula, é mais ou menos assim. Nós vamos jogar sempre de acordo com as regras que estão aí. Só que as regras elas são desfavoráveis e são cada vez mais desfavoráveis. Então não tem mudança, não tem evolução, não tem... É um conservadorismo político. Né? Uhum. Você vê que o PT não fala assim, precisamos transformar o país. Não, precisamos defender o que está aí, que ninguém gosta. Ninguém gosta. Você fala dessa coisa, enquanto a direita parece que vê mesmo as condições reais que as pessoas estão, do outro lado você vê a esquerda, pelo menos a minha leitura assim que eu vejo, parece que importou esse modelo norte-americano dos novos democratas, como foi o Boulos aqui em São Paulo, assim, numa campanha errática, falando em defesa da democracia, falando em amor, empatia, enquanto os outros candidatos lá, o Marçal e tudo mais, falando em prosperidade, e agora a questão das bets, dos jogos. Então, aquela promessa, bem aquela coisa, acho que a única coisa legal que a Tabata falou nas eleições é que o Marçal parecia o jogo do Tigrinho, né? Foi a única coisa interessante que ela falou, porque o Marçal está...
dá uma continuidade com essa coisa que a esquerda pode criticar, que é coaching, que é mentira, que é ilusão, mas está oferecendo uma alternativa. Real, olha, você pode enriquecer magicamente. Até eu defino aqui como pós-meritocracia, pós-empreendedorismo. Isso, né? Que o empreendedor é as dores do empreendedor, sofrer tal, enquanto o Marçal prometia ganhar dinheiro magicamente. Quer dizer, não importa, está oferecendo uma utopia. Parece que a esquerda perdeu assim, não tem mais uma utopia, algo baseado. Eu me lembro lá na época das comunidades eclesiais de base, da onde o PT emergiu, pelo menos tinha a coisa da teologia da libertação, oferecia uma utopia de uma inspiração religiosa cristã, sei lá, voltando ao cristianismo primitivo, né, uma coisa libertária. Tal. Isso se perdeu totalmente, não tem mais o que dizer em termos de utopia. E a direita, ela é a voz dos revoltados da sociedade.